Ei, som. Pode parar a música aí, Wilson, por favor? O Wilson quer eliminar o grupo de louvor já. Deixa já. A última? Mas é mais lenta, tu é soberano. Então, mas ela vai ficar por último, que tem mais a ver com a mensagem. Então fala de novo, porque eu mandei o Vitor fazer aqui na sua frente. Eu falei a ordem para ele. Eu não ouvi, não estava prestando atenção. Aí você deixa o sobre as águas por último. Por favor, desculpa. Quando você falar que pode começar, Wilson. Pode. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar, falar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso. Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Nós queremos te adorar em espírito e verdade, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, para que possamos entregar a Ti o melhor de nós, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos purifica, limpa, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida para o louvor da Sua glória. Porque nós queremos buscar ao Senhor nesse lugar. Nós queremos sentir Tua presença nesse lugar, Senhor. Que possamos ser abençoados com a Tua presença, Senhor. Sentir o Teu toque em nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos buscar ao Senhor? Nós te queremos, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode começar. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Adore! Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Quanto mais nós te conhecemos, Senhor, mais nós queremos, Senhor, a Ti, a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te queremos todos os dias, Senhor, conhecer-te mais e mais, Senhor Jesus. Prosseguindo
para o alvo eu vou. Aleluia! A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais, Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Fala pra ele. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Estamos prosseguindo e lutando na força do nosso Deus, na força do Deus soberano. Amém? Tu és soberano. Vamos adorá-lo, irmãos, em espírito e verdade. Tu és Senhor absoluto, Deus. Quem pode ir contra o nosso Deus? Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo.
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo, tu és Senhor, tu és tremendo, tu és tremendo. És grande e soberano, Deus. Ninguém é maior do que o Senhor. Nada pode parar o poder do nosso Deus. Oh, Senhor, ajuda-nos a entender isso, Senhor Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra expirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra expirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia! Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adore a Ele, somente a Ele. Aleluia, 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 meu porto seguro. Aleluia.
salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adoramos com os querubins e serafins, adoramos a Ele cantando. Nossa força, Deus. Eu não sei o tamanho da sua luta, o tamanho do gigante, ou o tamanho do valente. Talvez você esteja com medo que essa onda venha submergir você, mas o seu Deus é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que parou o sol para que Josué pudesse vencer aquela batalha. Ele foi aquele que direcionou a pedra ali da funda do Davi para derrubar aquele gigante. Ele é aquele que fez o machado flutuar, que faz morto ressuscitar. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Vamos adorá-lo. Porque nós temos a Ti do nosso lado, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, a igreja, em nome de Jesus. Eita glória, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é poderoso, irmãos. O tema da mensagem é Deus quem segura o valente e nos garante a vitória. Glória a Deus. Eu lembro do pequeno Davi. Davi foi um homem sábio, irmãos. Quando Golias começou a dizer, você pensa que eu sou o quê? Um cachorro? Para que você venha com pedras, atirando pedras, não sou um cachorro. Davi disse uma frase que impressionou o coração de Deus. Ele disse, eu não estou indo contra você com a minha força. Eu estou indo em nome do Deus Todo-Poderoso. E esse é o segredo das nossas vidas, irmãos. Deus é quem é a nossa força. Deus é quem nos garante a vitória. A palavra de Deus nos coloca em um estado pequeno, numa dimensão pequena, para dizer assim, você é um vaso de barro para que a excelência da glória seja minha. E aí lá em Lucas 22, deixa eu ver aqui, irmãos.
Lucas 11, versículo 21 e versículo 22. Quando o valente, bem-amado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, outro mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que ele confia e lhe divide os seus despojos. Essa parábola fala de Satanás. Satanás é valente, irmão. Ele vem para arrebentar mesmo. Ele vem para destruir. Mas existe um valente mais poderoso do que ele. Isso me traz uma segurança tão grande. O diabo estava com a chave da morte do inferno. Ele estava contando uma vitória e estava dizendo, tudo isso aqui é meu, todos esses bens, inclusive vocês aí, ó. Eu vou destruir a vida de vocês. Eu sou forte, eu sou poderoso. Ele já estava contando a vitória. Inclusive estava já pensando que todos nós seríamos dele. Mas Jesus falou assim, não. Isso não vai ficar assim. O valente representa o mal, o Satanás, que detém os seus domínios em segurança. Mas o mais valente, que vence o valente, que o nome é todo-poderoso, cujo nome é Jesus Cristo Todo-Poderoso, cujo poder é maior e capaz de detonar com todas as obras de Satanás. Ele veio para desfazer, irmãos. Ele pagou o preço. Ele foi para cima do valente e o derrotou naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos estar em segurança. Isaías 49, versículo 25 e 24. Isaías 49, 25 e 24. Eu acho que eu vou ler a partir do 23. Reis serão os guardiões deles, e as rainhas serão suas babás. Eles se inclinarão diante de vocês com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo do valente? Será que os presos podem fugir de um tirano? Mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos, diz o Senhor. Olha, aqui, Jesus se manifestando aí, dizendo, será que alguém pode tirar os despojos do valentão? Será que alguém pode libertar os prisioneiros desse valente? Jesus falou, eu posso. E por vocês, eu farei isso, ó Israel, ó Jacó, ó meu povo. Livrarei os seus filhos. Aí o 26... farei com que os seus opressores comam da sua própria carne e se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então, toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó.
Esse é o Deus que está do nosso lado, irmão. Certamente que o valente, ele existe. Mas não é maior que Deus. O texto fala de um valente. Alguém forte que domina, que prende. O valente pode ser o que hoje, irmãos? Pode ser uma luta que você está passando e que você fala, meu Deus, é impossível. Um mar tentando te submergir, as ondas vindo contra você. Mas é hora de lembrar que Cristo está no barco, grita por Ele. Que Cristo está vindo ao seu encontro, andando por sobre as águas, te resgatar, te salvar desse mal, dessa violência que vem contra nós. Pode ser uma enfermidade, pode ser um conflito familiar, pode ser uma batalha espiritual, sim. O valente existe, mas ele não é mais soberano do que o seu Deus. Ele não é mais forte do que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é aquele que derrota o valente e que liberta da prisão os prisioneiros. Ele é o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Esse é o nosso Deus, irmãos. O valente existe, mas não é maior do que Deus. Problemas na nossa vida existem, mas nós precisamos olhar, irmãos, agora de uma maneira diferente. Que Deus é mais valente do que Ele. E que Ele está do nosso lado. E que aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, que espera em Deus, que confia em Deus, receberá do Senhor a vitória necessária. É Deus quem luta por nós. O Senhor declara lá em Isaías ainda: eu contenderei com os que contenderem contra você. Isso significa que você não estará sozinho, em momento algum. Nós não estaremos sozinhos. Deus está envolvido na sua causa, Deus está envolvido na sua luta. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você confia, Deus trabalha. A vitória não vem da nossa força, mas da presença de Deus que está na batalha. E aqui eu quero colocar um ponto, irmãos. Será que no meio da nossa batalha, será que no meio da nossa luta, Deus está? Porque Davi, ele só foi para cima do valente, do gigante, porque ele sabia que Deus estava com ele. Moisés só saiu quando ele teve certeza que Deus ia na frente dele. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou. Então perceba. Por que eu te estou falando isso? Porque muitas vezes a gente está igual Sansão. Pensando que Deus está com a gente. E Sansão se deixou envolver. Mas aí a presença dele, a presença do nosso Deus, o Espírito Santo já não estava lá com ele. E por isso que ele perdeu. O orgulho, a falta de perdão. Tantas coisas, irmãos. Não que Deus quer estar longe de nós, mas nós vamos nos afastando dele. E a gente pensa, não, Deus está perto de mim, Deus está comigo. Mas Deus está gritando, olha, você está ficando longe de mim, vem mais para perto. Vem para cá.
Aqui nesse texto nos diz que talvez Deus nos garantiria a vitória. O texto diz que Ele nos garantirá a vitória. Não diz talvez. Isso quer dizer que Deus fará com certeza, irmãos. Isso me dá uma ousadia de andar para frente. Isso me faz ver como uma criança, olha, ninguém mexe comigo, porque o meu pai está aqui comigo. Me dá uma força, irmãos, de encarar o problema. Está difícil, Deus, mas eu não estou nem aí. Porque eu sei, Pai, que o Senhor está aqui comigo, que o Senhor é mais valente do que qualquer tipo de levante do inimigo. Olha, irmãos, não é fácil, de verdade. Na hora que a gente está lá na batalha, a gente vê que não é um fantasma. A gente, meu Deus, deve ser um fantasma. Não, é Jesus mesmo que está lá com a gente. Não, só pode ser um fantasma. Eu não acredito. Então vem cá, vem passar por essa experiência. Vem andar comigo. E aí, Pedro ousadamente começa a ir em direção a Jesus. E aí ele vê, né, o vento, as coisas, tudo acontecendo ali. Duvidou, mas foi. Deus nos garante. Eu estou com você. Então, muitas vezes quando nós vemos o gigante, né, se levantando, a gente começa a ficar preocupado. E muitas vezes Deus quer ver de nós uma ação. A ação que Ele viu em Davi. Quem é esse incircunciso para que ele se levantar contra o Deus de Israel? Contra o Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas. Uma visão espiritual. Porque talvez a onda seja grande, talvez o problema seja grande, a dificuldade seja grande. Talvez seja, e muitas vezes é. Mas aí, nós precisamos focar aonde realmente importa, onde que os nossos olhos precisam realmente estar. É em Deus. É em Jesus. A presa será tirada do valente. E não foi? Naquela cruz. Não foi? Precisamos andar um pouco mais confiante, irmãos, no nosso Deus. Ai, Manaína, você não sabe a luta que eu passo. Eu sei. Eu sei, mas eu também sei o Deus que você levantou a mão aquele dia e aceitou como Salvador. Eu sei o tamanho dele também. Tire os seus olhos de Golias e coloque a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele nos resgata, irmãos. Deus nos garante a vitória. Deus nos garante a libertação. Lembra que Ele é o nosso Salvador? Lembra que Ele é o nosso Redentor? Lembra que Ele é o Todo-Poderoso de Jacó? Esse é o nosso Deus. O que foi tirado será devolvido. O que foi preso será liberto. O que parecia ser impossível será possível ao nosso Deus. O que foi tirado será devolvido. O que foi preso será liberto. E o que parecia perdido será restaurado. Quando Deus entra na história, é para mudar. Quando Jesus entrou na história,
Foi para mudar. Foi para tirar a chave da morte, do inferno. Foi para nos dar paz. Foi para nos libertar dos pecados, das prisões. Quando Deus entra na história, irmãos, aleluia, tem que mudar. Tem que ser diferente. Porque existe um valente, sim. Mas existe um que é mais valente do que ele. E que venceu, e que nos libertou. E que nos deu vitória naquela cruz. O diabo estava lá festejando. Ele sabia, não tem jeito não. Eu vou destruir. Eu vejo Jesus muitas vezes, irmãos. Muitas vezes não, todas as vezes. Nos dando vitória. É porque muitas vezes a gente não consegue enxergar. Porque parece que os nossos olhos espirituais não... Mas se Deus fosse dizer o quanto Ele nos ajudou, o quanto Ele nos livrou, o quanto Ele fez por nós, se fôssemos colocar na caneta, o quanto Jesus fez e faz e fará por nós, irmãos. Meu Deus, se eu chegar lá no céu, acho que a gente vai ficar assim uns 200 anos só ouvindo os livramentos que Deus Jesus fez na nossa vida, durante a nossa vida. Um milênio. Olha, eu vou aqui falar o que eu fiz por vocês. Lembra aquele dia? Lembra aquela vez? Lembra quando você se atrasou? Lembra quando sua bicicleta quebrou? O carro ia passar por cima de você. Aí eu atrasei um pouquinho a bicicleta para que isso não acontecesse. Oh, meu Deus. Abra os nossos olhos, que possamos ver o Senhor cuidando de nós. É preciso lembrarmos, irmãos, que não é na nossa força. Nós não temos força nem para orar. A palavra de Deus diz, eu não sei aonde, mas diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Se alguém achar, o querer e o efetuar vem de Deus. Nem de nós, a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia. É dele, irmãos, totalmente dele o trabalho. É dele, totalmente dele o esforço. Totalmente dele. E muitas vezes nós estamos atribulados, irmãos, ansiosos, preocupados. Meu Deus, como que eu vou vencer? Como que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda. Eu estou aqui na frente. Eu estou aqui com vocês. Talvez muitas vezes nós pensamos, não vou vencer. Não vou conseguir. Eita, irmãos, eu já passei muito por isso. Eu tenho falado com Deus o seguinte: Deus, eu vou viver aquilo que o Senhor me deu hoje para viver. O agora. Se o agora o Senhor me deu paz, me deu alegria, me deu saúde, é o agora que eu vou viver isso aí. Eu não vou ficar preocupado, meu Deus, amanhã. O que será de mim amanhã? O que será de mim daqui a uma semana? Porque você sabe, Deus, aquela dívida, aquele problema, aquela dificuldade. Eu vou orar, irmãos, e eu vou confiar no meu Deus. Vou trabalhar sim. Vou levantar às 4h40. Vou lá trabalhar. Mas eu vou confiar e esperar no meu Senhor. Porque embora realmente o valente seja grande, mas maior é o Senhor que está conosco. Deus nos trouxe aqui hoje para nos dizer: eu estou no controle dessa situação. Eu sou aquele que vou te dar a vitória
vitória garantida, irmãos. Oh, aleluia. E aí, Deus diz assim, olha, não pare. Não desista. Não perca a sua fé. Porque eu sou o Deus que garante a vitória. É Deus quem segura o valente e nos garante a vitória. Esse é o nosso Deus, irmãos. Uma pequena mensagem, uma pequena reflexão. Mas que você durma como uma criança pensando no Deus grande que está guardando você. No Deus Todo-Poderoso que está na sua frente. E aí, Ele quer que eu e que você possamos andar, então, com confiança, com ousadia. Porque Ele disse, eu garanto a vitória. Confia, tenha fé, não desista, descansa em minha presença. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus? E aí eu já vou passar para o pastor. Senhor, aumente a nossa fé. Talvez hoje esteja tudo em paz, Deus. Talvez as ondas estão calmas, os ventos não estão soprando. Está tudo certo em nossa vida. E nós vamos viver esse dia, Senhor, glorificando e exaltando ao Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que se porventura o dia for mau, o vento se levantar contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra a nossa saúde, meu Deus. Se o gigante se levantar murmurando, blasfemando contra o Senhor, dizendo eu vou te destruir, vindo contra nós, que possamos olhar para o nosso Pai grande e poderoso, ao nosso Deus soberano, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso resgatador, aleluia. Oh Senhor, ajuda a nossa fé, Pai, para que possamos andar como os filhos de Deus, meu Pai, vitoriosos, Senhor, porque o Senhor já venceu, porque nós sabemos, Deus, que não é pela nossa força, meu Senhor, nós sabemos disso, então nós podemos andar confiantes, é o Senhor que nos garante a vitória, Pai, é o Senhor que nos garante essa vitória, meu Deus, que o Senhor abençoe os meus irmãos, Senhor, com essa palavra, e que eles durmam como uma criança, confiando que o Pai deles é grande o suficiente para guardar e para abençoar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra, amém? Vamos orar juntos. Pode sentar um instantezinho para a gente poder orar. Eu aprendo que quando Deus decide algo, não tem ninguém que possa impedir, intervir, ou fazer qualquer outra coisa para que aquilo não funcione ou não seja realizado. Quando Deus decide, está decidido. E Ele decidiu proteger você e eu, sem merecermos essa proteção. E aí não tem como. Não tem como alguém pode falar, ameaçar, dizer alguma coisa, mas não vai ser o suficiente. Porque Ele é Deus, soberano. Bem? Vamos orar agora pelos pedidos. Nós temos alguns pedidos que foram colocados lá no grupo, desde a manhã, desde as 5 horas. Minha prima Lia já pediu oração, então quero interceder pela vida dela. Ela tem um trabalho que é bom e ruim. Bom porque tem o trabalho, é óbvio que, né, o trabalho
traz conforto financeiro, etc. Mas ruim porque mantém ela muito distante da gente, ela sente isso, escreve. Então, isso é ruim. Nem lembro que hora que ela escreveu esse negócio, mas vamos orar pela vida dela. Aqui 7h15 da manhã, né? Quem mais quer fazer o seu pedido? Pode fazer, Zu. Depois o irmão Getúlio. Muito bem, irmão Getúlio. Muito bem. Irmã Fernanda? Isso é amor, né? Quantos anos o Fernando tem? Então, com 7 anos eu também perdi a minha primeira namoradinha. Nunca, não peguei na mão, não dei beijo nem nada, mas eu tive que sair da escola, meu pai, minha mãe não tinham mais condições de pagar. A Dom Duarte, lá no Socorro. Então, e aí, aquilo me marcou. Fiquei triste, foi um abatimento só. Mas vai passar. Vai passar, viu, Fê? Vai passar isso, tá? Irmã Camila? Amém. Ok. Anselmo? Oh, meu Deus. Uhum. Muito bem. É assim. Mais alguém? Bom, Chagas. Vamos orar por aquelas pessoas que nós estamos evangelizando, né? Nós temos um propósito. Nós escolhemos 2 pessoas, no mínimo, para poder falar de Cristo, aquelas pessoas, e trazê-las para a casa do Senhor. Nós temos esse propósito até o final do ano. Então, nós temos bastante tempo para poder orar. Então, eu queria que a gente pudesse estar orando nos cultos também. Me faça lembrar aí os irmãos todos. Só, apóstolo, não esquece, né? Porque às vezes eu esqueço mesmo. Então, eu preciso de você para me ajudar. E aí, nós vamos orar. Vamos para cima na oração. Irmã Alessandra.
que seja profético, que ele seja mesmo da Igreja de Jesus e ele seja liberto. Ok. Nós temos algum pedido aí de oração? Muito bem. Rapaz, a tela aí tá dark mesmo, né? Total. Ali, é. Oração pela saúde da mãe, de uma amiga. O nome dela é Eva. Quem está pedindo? Ah, Valéria. Muito bem. Vamos estar orando, irmã Valéria. Mais alguém? Então vamos ficar em pé para nós orarmos. Uhum. Inclusive, a irmã Hilda tá em casa, recuperando do influenza. E aí a Nicole tá meio gripada, Karina, eu. De vez em quando ela tenta me pegar, eu não quero que ela pegue. Então vamos orar por isso, para que a gente possa ficar bem, né? Saúde é uma coisa muito importante. A gente tem mais liberdade de adorar a Deus, de fazer as coisas. Vamos orar juntos, então. Vamos orar com fé. Deus, eu quero, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor, já antes de orar por esses pedidos, por tudo que o Senhor vai realizar e fazer, Senhor, na vida dessas pessoas. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra e o fortalecimento que ela traz ao nosso coração. Te louvo, Deus, porque Tu és soberano e nada e ninguém pode impedir o Teu agir. Se o Senhor quiser, Senhor, ninguém pode impedir, ninguém pode dizer que não vai acontecer. Não existe isso. Então, Deus, glorificado seja o Teu nome, porque cada um desses pedidos, Senhor, foram colocados diante do Teu altar, foram colocados diante da Tua presença. A partir do momento que meus irmãos pediram, Senhor, nós estamos colocando eles diante do Senhor, para que a Sua vontade seja estabelecida, Senhor, seja feita, realizada para a glória de Deus. Pessoas que precisam, Senhor, ser curadas, salvas, libertas, pessoas que precisam de uma provisão, Senhor, pessoas que necessitam do toque do Espírito Santo, Senhor, para que elas possam entender, abrir a mente, a visão acerca de Cristo e do seu amor em relação a nós. Ó Deus, visita, Senhor, e cada uma dessas pessoas que foi mencionada aqui nessa noite. No nome de Jesus, Senhor, realiza os Teus feitos, os Teus milagres, Senhor. É o pedido de cada irmão e cada irmã, Senhor. Eu creio que o Senhor já sabia desses pedidos, já sabia que meus irmãos e irmãs iriam pedir por essas pessoas, por elas mesmas. Então, em nome de Jesus, Senhor, toma a minha casa nas Tuas mãos, Senhor, repreende toda gripe, todo mal, todo surto, não só na minha casa, mas nos lares aqui representados, nas escolas, Senhor. Ó Deus, nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor. Nos livra desses vírus e os males que eles carregam, Senhor, em nome de Jesus. Que, assim como o espírito da morte passou ali naquela noite que antecedeu a saída do povo do Egito, assim, Senhor, seja, quando o inimigo ver a nossa casa, ele possa ver o sangue de Jesus, possa ver Cristo, os anjos do Senhor guardando a nossa casa, a nossa família, guardando a nossa vida e resistindo contra ele, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal e todos os males que o inimigo, porventura, quiser imputar, lançar, colocar sobre a nossa vida, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus, Senhor, aqueles que pediram oração, Senhor,
aqui no WhatsApp da igreja, sejam atendidos, sejam supridos em todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus Cristo e já te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz, na segurança de Cristo.